Estamos de volta então, Alemô? Olá, tudo bem com vocês? Voltamos? Depois de alguns meses, voltamos a gravar vídeo pro canal. É isto aí. Então, é um vídeo sobre a Maratona Internacional de Porto Alegre. Porto Alegre sempre, né, sempre surpreende. Tá aqui a minha medalha. Sempre entrega tudo e a gente vai falar um pouquinho como foi. Quem acompanha a gente no Instagram sabe que a gente gravou um vídeo dizendo que a gente vai correr e o porquê que a gente acabou correndo. Então, polêmicas à parte, bora falar um pouquinho sobre a prova. Bora lá. Então, pessoal, para não perder o costume, né, a gente voltou, mas não pode esquecer. Sei que a gente estava devendo vídeos, mas é por uma boa causa. Nós precisamos ficar um pouco off, muito trabalho, nos dedicar a treinar também, e projeto novo chegando. Realmente a gente voltou a treinar a corrida depois de um ano e pouco, né, no mínimo, né? A gente... Gente, é aquilo, assim, não tem como fazer uma prova rápida, treinos puxados e conseguir gravar ao mesmo tempo. Isso não... É difícil. É difícil, é maçante, porque tu precisa te concentrar para fazer ou uma coisa ou outra bem, porque as duas tu não consegue fazer bem feito. Então, e graças a Deus, bastante trabalho, bastante mesmo. O que é bom, até porque a corrida. É o hobby. A corrida é nosso hobby, né? E a gente precisa de bastante trabalho para poder gastar mais com a corrida. E aí falar um pouquinho da prova, né? A gente gravou, quem acompanha a gente no Instagram. Então segue o canal, ativa o sininho, se inscreve, e é isso aí. Falar da maratona, a gente não ia correr, a gente se preparou durante 2 meses para ela, a Angélica principalmente, a Alemô principalmente, e eu tava no outro ciclo, e uma semana anterior à prova, eu peguei uma amidalite. E a Lemoa pegou como é que é? A influenza. Influenza. E aí o que acontece, né? O meu médico, eu fui no PA em Campo Bom e o meu médico me deu uma bezetacil. E ele falou que eu teria chance de correr no domingo. Então, né, a gente gravou o vídeo antes no PA. E, gente, vocês sabem, né? Pô, a maratona tu só não larga se tu tiver assim, ó, sem uma perna. E do jeito que eu estava no dia que eu gravei o vídeo, eu não teria condições de correr. Gente, eu fiquei sábado, domingo, segunda e terça com 38 graus de febre. Né? Muita febre, muita febre. Tu também, né, Lemon? Tu começou na segunda já com febre, né? Isso, eu demorei uns 2... Eu tava sempre 2 dias atrás do Elisandro com questão de febre, de mal-estar. Eu comecei com febre na segunda, eu fui com febre até quarta. Quarta, quando a gente foi consultar, na hora, é aquilo, né? A gente chega no médico, eu cheguei no médico para consultar, a doutora disse, olha, agora tu tá sem febre e eu não posso fazer nada. Tu sem febre, eu não posso te dar uma medicação, uma injeção, um antibiótico, nada. E aí eu comentei com ela da maratona, que eu teria maratona no domingo, eu disse pra ela, olha, tenho a maratona e tal, e ela disse pra mim assim, olha, o que tu acha? Eu posso dela? Olha, tu vai. Agora, eu não sei se tu termina. Ela disse, do jeito como tu tá, ela disse, eu não sei se tu termina, até porque a tua gripe é mais recente, tu vai ainda pelo menos mais uma semana com tosse, então, né, eu abortei a minha prova, né, dos 42 e resolvi fazer os 10 quilômetros. E aí a Alemô fez uma baita prova. Foi super bem. Eu fiz uma prova muito feliz mesmo, assim. Eu tava bem frustrada. Eu não vou dizer que não, porque eu treinei muito para fazer essa maratona, eu me dediquei um monte para essa maratona. Não que foi algo ruim, muito pelo contrário. Eu acho que para te dedicar para uma maratona, tu tem que gostar daquilo que tu tá fazendo, porque senão tu não vai, tá? Esse para mim é primordial, assim como qualquer coisa. Tu quer fazer uma dieta, tu tem que gostar de comer o que tá na dieta, porque senão tu não vai conseguir fazer uma dieta, tu não vai conseguir te manter. Então eu gostei de treinar, fiz tudo, sabe quando chega assim, tipo, eu tô nos cascos para fazer uma prova, sim, eu ia fazer um provão, né? E aí veio a gripe e atrapalhou. Mas eu achei que eu entreguei um puta 10K. Foi muito bom. E no sábado tava muito bom de correr, pelo que tava frio, uma neblina. A Maratona de Porto Alegre, agora falar um pouquinho, antes de falar da minha prova, vou falar de sábado, né, que foi o primeiro dia que a Angélica correu. Cara, Porto Alegre entrega tudo sempre, assim, a organização de Porto Alegre não tem o que falar. Ela é impecável, tá? A gente teve 2 situações só, que a gente vai comentar durante o vídeo, mas o resto, gente, é impecável.
tá? Se não é a prova mais organizada, uma das mais do Brasil. Até pelo número de participantes, De né? tudo, ponto de hidratação, funciona, as baias funcionam, respeitam as baias de largada. Então, funcionou. Então, se tu quer colocar uma prova no teu calendário, Porto Alegre tem que estar, né? Porto Alegre, além de ser um festival de RP, o clima é muito favorável. tava assim, Porto Alegre tava Porto Alegre esse ano, né? Vou falar de sábado, né? Sábado, em questão de clima, tava frio, tinha neblina até as 10 horas da manhã. Assim, ó, se tu pegar as fotos e acompanhar as fotos da maratona, vê que tinha neblina até as 10 horas da manhã. Então, o pessoal que largou dos 21 às 7 horas, ou o pessoal que largou dos 5 e dos 10 às 9, pegaram neblina o tempo inteiro de parecer chuva, de molhar realmente, assim, o orvalho estava muito grande, assim, o ponto de orvalho. E aí, um ponto... Pega a camiseta ali, a camiseta aqui na lateral. Ai, one moment, please. Pega a camiseta pra nós. A gente vai comentar sobre o primeiro ponto, tá? Gente, a camiseta. Né, a gente trabalha com... A gente tem uma agência de publicidade, né? Então, a gente trabalha desenhando camisetas e a gente trabalha com esporte, né? Então, até um pessoal correu com umas camisetas que eu desenhei e eu acho que ficaram muito superiores a essas aqui. E assim, gente, cara, Olímpicos. Dá pra fazer uma coisa melhor. A gente sabe assim, que degradê é complicado em tecido. A gente sabe que isso aqui já é mais complicado de fazer, tá? Mas esse número estourado no meio não precisava ser tão estourado assim, tá? Podia ser uma coisa mais bem feita, com um pouco mais de carinho. Mas ok, tá, a camiseta não deixa de funcionar ou não a prova, tudo certo. Só não foi o que prometeram, né? O desenho tá bem diferente do que era. E falando um pouco também, eu vou falar um pouquinho sobre a largada do sábado, o que eu achei do 21, do 5, 10, com relação à chegada das pessoas. Porque assim, às 7 horas da manhã foi largada dos 21 quilômetros, às 9 foi largada dos 5 e dos 10 quilômetros. Tinham 2 horas de diferença, né, de uma prova para outra. Só que quando largaram os 5 e os 10, tinha muita gente ainda de 21 que estava voltando. Então, a gente viu atletas que foram um pouco prejudicados, digamos assim, porque as pessoas ainda não... Tem muita gente que é nova, tem muita gente que ainda não sabe como se comportar em casos de corrida com mais distâncias para se bater, assim. Tipo, anda mais pela faixa da direita para deixar o pessoal da esquerda passar. Então, isso foi uma das coisas que a gente viu que ficou... Tipo assim, não é uma coisa assim, meu Deus, foi um problema. E o estacionamento. E tem mais uma coisa, mas aí é pro domingo. O estacionamento, gente, assim, ó. A gente levou 2 horas para sair de dentro do Barra, para atravessar e chegar perto do Beira-Rio. 2 horas. Então, isso tem que ser resolvido. Eu acho que tá no limite. Tá no limite a região. A Expo, tá pequena já. Eu acho que precisa ir para um lugar maior. Porto Alegre tem condições de fazer um evento maior, porém a Expo tem que ir para um lugar com mais abrangência. E também ali a região, tá? Porque tem condições. Cara, o Beira-Rio comporta jogos de 50 mil pessoas. Tem condições, né? Tu vai pra Arena, mesma situação, 40, 50 mil pessoas. Então, Porto Alegre suporta isso. Não é o problema. Porto Alegre é uma grande cidade. O problema é a região ali. Tem que achar uma forma de achar um lugar que comporte mais pessoas. Chegando no domingo, né? Aí, então, a gente chegou de domingo, aí descansei. Começou a me dar febre, no sábado de tarde começou a me dar febre. Eu fui dormir domingo com 37, 38 de febre, eu tirei a temperatura antes de dormir. Eu não sabia que eu ia correr, tanto que eu não arrumei mala, não arrumei nada, assim. Eu acordei 4 horas da manhã e ainda gripado, febril. Aí eu, vou usar uma estratégia, vou até lá, se eu estiver me sentindo bem eu alinho para largar e faço os primeiros 3, 4 quilômetros da prova. Se eu me sentir bem, eu continuo. Senão, eu já boto o carro pro box e abandonamos, né? Cheguei lá, eu tava febril ainda. Fui pra largada. Larguei. Até o terceiro K. Tava ainda assim, me sentindo uma febre um pouquinho mais alta. Do terceiro ao 10º, começou a estabilizar. E começou a entrar 4h30, 4h35, 4h29 de pace. Começou a encaixar o corpo. Quando eu voltei da Zona Sul, o corpo não tinha mais febre. E aí a brincadeira começou.
Eu sabia que uma semana de febre não ia sair ileso, meu corpo ia sentir, então o que eu fiz? Eu sentei-lhe a bota enquanto eu estava bem, para no final, né, se chegasse a conta, eu estava com um tempo legal já para garantir um RP. E fui até o 35, no 35º K, o monstro do Gatorade saiu assim. Cara, ele saiu de trás do Gatorade, aquele monstro, e agarrou minhas duas coxas. Minha coxa direita parecia que estava rasgando, minhas panturrilhas empedraram. Então, do 35º ao 40º foi assim muito dolorido. Meu ritmo caiu de 4,30 para 4,59, 5, porque não tinha, a conta chegou. Mas aí eu já tinha conseguido uma gordura durante a prova. Então, essa estratégia foi minha melhor prova até hoje. Deu 3,21,09, 4,46 de pace. Dentro de todas as situações que eu corri, 14K com febre, não treinei durante a semana, fiquei de cama a semana toda praticamente, eu acho que foi uma baita prova. E agora é preparar. Agora o objetivo, a gente não faz mais maratona esse ano, né, Lemoa? Esse ano não tem mais 42. Fazer um ciclo de velocidade, o segundo semestre, que vai ter um vídeo a gente vai falando sobre isso. E aí sim, o ano que vem tentar o índice para Boston, aí com tranquilidade, da forma que tem que ser feito, sem atropelar. E é isso, né, Lemoa? Eu acho que é isso aí. E ano que vem eu vou usar uma estratégia. Sobre a situação que aconteceu no sábado do rapaz que faleceu, tá? Ai, sim. Gente, acontece. Assim, eu só tenho que dizer para vocês que choca porque é numa corrida, mas quantas pessoas morrem na noite numa festa? Choca porque a corrida choca porque ele é novo também, né? Mas assim, quantas pessoas no acidente de carro voltando de festa também morrem? Então assim, a corrida não é a culpada, né? A gente que é corredor tem que fazer exames, a gente tem que se cuidar, a gente tem que ter ciência. Eu corri com febre, uma maratona, tem que falar que tá se cuidando, é hipocrisia, né? Nossa, ele é super consciente. Coerente. Mas assim, tu tem que entender que exame de sangue, tu tem que periodicamente fazer, porque a tua saúde muda, né? Então tu pode ter algum problema escondido que lá vai acontecer, mas gente, é uma fatalidade, a gente fica muito triste. A Angélica passou um momento ali que estava acontecendo e a gente né, sabe que isso não tem o que a gente falar, é uma dor que não, mas é da vida. Eu sempre digo, né, que a gente não sai vivo desse planetinha, todo mundo tem uma hora. E sobre o que o pessoal tá batendo agora, respeitar a distância, eu acho que sim, tem que se respeitar. Eu acho que tem que começar na corrida, tem que treinar, tem que curtir os 5, 10, vai para 21. Ninguém é obrigado a fazer 42. 42, olha só, gente, tu começou a correr agora, não precisa fazer 42 km. Tu corre 3, 5, tu é corredor igual o cara de 42. Né? Então, não precisa. Se tu quer só para postar que tu fez 42 km, cuida que tu vai te machucar. Vai criar uma lesão no corpo, e lesões de joelho, quadril são muito mais fáceis de acontecer do que uma tragédia. Então, assim, tu vai te machucar. Se tu não fizer a forma correta, não dá tempo pro teu corpo se adaptar, tu vai te machucar. Tudo é uma questão de adaptação, né? E tempo. É tempo e adaptação. Tu não precisa correr rápido, mas adapta o teu corpo para a distância, curte. Até porque não transforma a maratona numa romaria, né? Não transforma a maratona numa... E assim, eu conheço muitas pessoas que fizeram a maratona e, digamos assim, enjoaram da corrida. Do processo. Porque, gente, o problema não é a maratona. O dia que tu for correr a maratona, tu vai estar pronto, tu vai entregar, vai ser lindo, vai ser demais. O problema é o ciclo. O ciclo da maratona é maçante. Tu vai correr para caramba para poder entregar 42 quilômetros. Então, esteja consciente disso, esteja consciente de tudo que tu vai ter que fazer para chegar até lá e vai com calma. E também vamos deixar de ser um pouquinho, a sociedade é hipócrita, a gente sabe que é, né? Mas quando tu começa a beber, tu vai numa festa, ninguém pergunta pra ti, começa leve. Não. Toma primeiro um chopinho. Não, toma um uísque. Então se tu quer correr, vai correr. Não. Né? Eu acho assim... Tu quer correr, corra. Eu acho que ninguém... Assim, por isso que eu falo, porque hoje tá muito chata essa questão, tipo assim, tu tem que correr rápido, porque senão tu não correr rápido, tu não é um corredor, porque tu precisa... Não, corre. Corre do jeito que tu quer. Corre do jeito que tu quiser, corre bem, corre feliz. Quer ficar a vida inteira de 5 km, show Exatamente, de bola. Tu não é obrigada a nada.
né? Então, ok, só digo, esteja consciente de que tu vai passar um perrengue. E a missão que tu entrou, tu vai ter que cumprir. Exatamente. Então tá aqui ela, mais uma, minha sexta maratona. Tá, mas aqui agora eu preciso organizar minhas medalhas, elas estão todas numa sacola. Eu comprei um porta-medalha pra mim, né, pra gente dividir, porque a gente tinha os dois num só e acabou o espaço, e estão tudo numa sacola. Eu tirei e botei tudo numa sacola. Então eu preciso organizar minhas medalhas. Homens, né? Daqui a 6 meses ele instala. É isso aí, gente. Obrigado. Até a próxima. Até mais, galera. Tchau, tchau.